Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula número 6 da nossa série Kabbalah e Matrix. Hoje a gente vai falar sobre um personagem central, diferente do Neo, mas provavelmente um dos personagens que eu mais gosto e que chama a atenção de muita gente. O nosso personagem de hoje é o Smith. O Smith, o grande vilão da série Matrix, o Smith com aquele óculos escuros e aquela personalidade absolutamente circunspecta e segura, alguém infalível, à prova de erros, etc, etc. Um personagem acima de qualquer falha, né? Vamos entender aqui que o Smith encarna de uma maneira ou outra, ele vai encarnar o mal de uma forma geral, né? Ele é uma espécie de antítese do Neo, isso fica bem claro porque tanto no primeiro filme quanto no último eles experimentam uma espécie de fusão. Em algum momento eles se encontram, é óbvio que isso tem um significado muito profundo que não é o nosso objeto aqui. Mas entendendo que existe o Neo como herói, a gente pega a outra metade da história, ou a outra parte, ou o outro lado da moeda, que é o Smith como vilão. Em todas as histórias, ou mesmo no conhecimento esotérico, na Kabbalah e em outras filosofias, na mitologia, a gente sempre vai encontrar esses pares de opostos. Vai ser sempre muito comum a gente encontrar uma divindade benigna e uma divindade maligna, um herói e um vilão e assim por diante. E no Matrix não é diferente. A gente acompanha a série e vê todas as maldades e toda a perspicácia do personagem Smith que encarna o mal de uma maneira sublime. O Smith também pode representar uma espécie de barreira, uma espécie de limite, uma espécie de fronteira que é impossível ultrapassar. Quando a gente vê o filme, todas aquelas lutas e tiros e etc., a gente sempre vê que os heróis conseguem vencer com facilidade todos os personagens, com exceção do Smith. Quando o Smith aparece, todo mundo sai correndo porque a gente sabe que na hora que o Smith chegou, o final do jogo já está determinado e o resultado já está previsto. É o Smith que vai vencer. O Smith, portanto, é uma fronteira. Uma fronteira que a gente sempre sabe que tem que evitar, mas se alguém um dia pudesse vencê-lo, esse seria o grande sinal do escolhido, do Messias, que a gente pode chamar assim, do Neo Messias. Então, o grande teste, a grande etapa, aquilo que precisa ser vencido, o grande mal a ser derrubado é o Smith. Todo o resto é pequeno diante disso, todo o resto já está ultrapassado, todo o resto é só cenário. Mas o foco central, o grande objetivo é vencer o Smith. Na aula passada eu tinha falado com vocês sobre as escolhas. Eu introduzi o vídeo passado falando sobre várias escolhas que o Neo fez. E quando ele enfrenta o Smith pela primeira vez ali no túnel do metrô, ele de novo está fazendo uma escolha. Porque ele pode correr ou ele pode se voltar de frente para o Smith e enfrentá-lo. E ali, mais uma vez, ele faz uma escolha. A pergunta que eu quero deixar aqui para vocês é a seguinte: se fosse você, qual escolha você faria? Mesmo que você não esteja pensando no filme agora ou fazendo um exercício trazendo mais para o seu cotidiano, para a nossa vida normal, para pensar. Quando a gente tem um problema na vida, ou principalmente quando a gente tem um grande obstáculo intransponível na vida, quais são as escolhas que a gente faz? Como é que a nossa mente maquina isso? Como é que as engrenagens começam a mexer aqui dentro? De que forma você toma as suas decisões com relação aos obstáculos na sua vida? Pensa um pouquinho. O que é comum? Qual é o modus operandi natural, estándar de todo ser humano, que vive dentro do desejo de receber, conforme a gente falou na aula passada? Se eu vivo dentro da minha autopreservação e se tudo que eu faço é para satisfazer o meu desejo, é óbvio que quando eu tenho alguma coisa desagradável e principalmente um grande obstáculo para superar, a minha escolha dificilmente vai ser o enfrentamento. Via de regra, a minha escolha vai ser de afastamento e de eliminação. Isso é diferente de enfrentamento. O enfrentamento que eu estou dizendo aqui não é a ideia de combater ou de entrar no combate com aquilo que está te ofuscando ou com aquilo que está vindo na sua direção. Quando eu falo de enfrentamento, é de uma superação num outro nível. O enfrentamento que normalmente a gente entende quando essa palavra é utilizada é uma ideia de tentar fazer alguma coisa para eliminar de uma maneira definitiva tudo aquilo que nos atrapalha. Se a gente puder fazer uma oração e pedir para Deus que leve toda a dificuldade, a gente faz isso. Se a gente tiver dinheiro para pagar alguém para resolver um problema, imagina que você tem alguém te aborrecendo e você contrata um advogado, por exemplo. O que a gente faz o tempo todo é raciocinar numa mecânica muito simples. Tem um problema, elimina.
e nada mais do que isso. A grande questão que passa pelo filme e que a Kabbalah vai ensinar pra gente é: será que é só isso? Ter o problema e eliminar o problema? Essa nossa mecânica de enfrentamento, ela tem aqui dois elementos importantes. Eu quero que você lembre da aula anterior, da aula 5. A primeira coisa é essa ideia que eu estou dizendo aqui, de que o nosso enfrentamento obedece uma mecânica muito simples. Quando eu estou numa disputa com alguém, o que eu quero é vencer para me livrar da sensação de ficar por baixo, da sensação de ser inferior, de ser humilhado, etc, etc. Eu preciso vencer aquela disputa para não sentir essa coisa ruim dentro de mim. Então eu me encho de poder e força e vou para cima da outra pessoa porque é melhor que ela sinta isso do que eu. Essa mecânica ela é muito elementar. O que o Neo está fazendo no filme quando ele resolve virar de frente na estação de metrô e resolve enfrentar o Smith não é a mesma coisa. O que ele está fazendo ali não é encarar alguém que ele tinha medo porque ele já está esgotado dessa ideia de ficar fugindo. Ele não está querendo simplesmente mudar a história. Ele não está simplesmente atingindo o limite da tolerância e agora ele vai para o tudo ou nada. Essa mecânica do tudo ou nada é uma mecânica nossa, mas o que acontece ali, o que está representado no filme, é uma outra ideia. A ideia da formação de um processo interno, onde eu começo a enfrentar a minha escuridão. Mais do que enfrentar o Smith, o que o Neo está fazendo é enfrentar os seus próprios processos internos, enfrentar os seus medos, enfrentar suas angústias. É um enfrentamento interno que está sendo ali representado por uma ação externa de encarar o Smith. E aqui a gente tem um elemento central muito importante da Kabbalah que a gente pode ilustrar com o filme. Por que é que existe sempre essa dualidade? Por que é que sempre o bem e o mal estão juntos em todos os cenários? Porque sempre que a gente vê algum épico, sempre que a gente lê algum mito, sempre que a gente vê alguma história muito emocionante, sempre existem esses pares de opostos. Não precisa ser só na história dos heróis. Quando você vê um drama, por exemplo, ele está recheado exatamente também desses pares de opostos. Imagina que tem alguém passando por algum tipo de sofrimento e, de alguma maneira, aquele drama vai ganhar vigor na medida em que você observa a dignidade do personagem principal enfrentando aquele sofrimento. É exatamente esse enfrentamento que cria todo o encantamento do enredo de qualquer história. Acontece que, no geral, eu e você vamos fazer o quê? Com essa mecânica simples que eu falei aqui, a gente quer simplesmente eliminar uma metade da moeda. A gente quer eliminar aquilo que é ruim, a gente quer afastar aquilo que não agrada e principalmente fugir ou se afastar de uma maneira definitiva ou destruir de uma forma cabal aquilo que é o grande limite ou o grande desafio. Se a gente pudesse encontrar uma lâmpada mágica de Aladim, a gente esfregaria, provavelmente a primeira coisa que a gente ia pedir é algo que desse pra gente algum tipo de segurança de que a gente não ia ter mais problema. Qualquer ser humano são sempre está pensando em torno disso. E por que é assim? Porque, como a gente falou na aula anterior, a gente é constituído de desejo e nada mais do que isso. Então entenda, aqui reside uma espécie de sinuca. É nesse ponto que a gente vai fazer uma divisão de águas. Pensa comigo o seguinte, todas as histórias que você observou, todas as aventuras importantes, elas sempre vão ter esses pares de opostos. Por exemplo, no nosso caso aqui do Matrix, um grande vilão que é o Smith e um herói em desenvolvimento que é o Neo. Agora, presta bastante atenção aqui. Imagina que eu retiro o vilão da história. E só fica o Neo. É exatamente isso que a gente gostaria que acontecesse na nossa vida. Tirar tudo o que tem de difícil e deixar a vida fluir sem grandes problemas. Continua pensando, o que é que vai acontecer com o filme se o Smith desaparecer e ficar apenas o Neo? Percebe que é uma coisa chata e sem sentido? Percebe que a única coisa que dá sentido para esse herói é a existência de um grande vilão em oposição a ele? Como é que as coisas podem acontecer só com metade da sua essência? É aqui que eu quero deixar para vocês até a nossa próxima aula. Perceba que, como ensina a Kabbalah, o valor da vela é a escuridão.
Não existe herói sem vilão. Quem faz o herói é o vilão. E dessa forma, a gente começa a entender, devagarzinho, que nem tudo aquilo que é mal é para o nosso malefício. Nem tudo aquilo que nos atrapalha realmente veio como alguma coisa ruim, sem um propósito verdadeiro e divino por trás disso. Esse é um tema muito complexo que a gente vai precisar de muito tempo estudando para poder assimilar todos os detalhes e meandros dessa combinação entre o mal e o bem, entre a luz e as trevas. E a gente começa aqui a afastar um grande fantasma e um grande equívoco da mente humana, que é a ideia de que a gente deveria viver sem problema. Perceba, inclusive, que na série Matrix, quando foi criado um software onde as pessoas viviam num mundo perfeito, as pessoas começaram a morrer. E isso é uma coisa que normalmente a gente não dá muita atenção. Mas comece a entender que se você tem algum valor, se você desenvolveu alguma coisa importante na sua vida, sempre foi devido àquelas situações chave, ou aquelas situações de perigo, ou aquelas situações onde foi exigido de você no momento mais do que você acreditava que era capaz de fazer.